A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja muito bem. Estamos aqui no nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Hoje estamos no terceiro dia de leitura. Nós, nesses 100 dias, leremos a Bíblia toda e juntos vamos aprender mais, viver mais aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou aqui para ministrar o teu coração e falar um pouquinho com você nesse dia tão especial. Hoje nós lemos o livro de Lucas, capítulo 7 e capítulo 8, Gênesis, capítulo 13 ao capítulo 16 e Salmos, do capítulo 7 ao capítulo 9. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite, se inscreva, ative o sininho para as notificações, porque todos os dias nós teremos um vídeo novo aqui falando mais sobre a Bíblia, mais sobre Jesus, mais sobre essa presença maravilhosa do Senhor sobre nós. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia tão especial. Hoje a nossa leitura nos conduz a 3 pilares espirituais fundamentais para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o avanço nosso de cada dia. Nós observamos nesses textos que nós lemos, nós observamos uma fé verdadeira, nós observamos escolhas espirituais e nós observamos também uma confiança na justiça de Deus. Desde o início da nossa leitura nós percebemos que Deus ele não trabalha apenas com acontecimentos externos, mas o Senhor ele quer transformar o meu e o seu coração. O Senhor ele quer transformar a nossa vida. E em Lucas, no capítulo 7 e no capítulo 8, nós vemos ali muitas pessoas tendo fé, muitas pessoas sendo tocadas pelo Senhor através da fé. Muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas ali que estavam anos precisando de cura, elas dão um passo de fé, elas vão até Jesus e elas têm a vida delas transformada. Em Lucas, no capítulo 7, nós vemos a história do centurião romano. Uma história muito interessante porque o centurião romano, ele não era judeu. Ele era romano, como nós acabamos de falar, né? Não fazia parte do povo da promessa. Ele não fazia parte, ele não entendia, mas ele entendeu aquilo que infelizmente os judeus da época não entenderam, algo poderoso que estava em Jesus. E em Lucas capítulo 7, no versículo de número 7, nós encontramos a seguinte mensagem: mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu vou narrar um pouco para você a história, para você entender melhor. Esse centurião romano, ele tinha um servo na casa dele adoecido, a ponto de morte. E esse centurião romano, ele vai até Jesus. E na conversa ali com Jesus, no diálogo que ele teve com Jesus, o Jesus queria ir na casa dele para curar aquele homem, curar o servo dele. Só que o centurião romano olha para Jesus e diz: eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. E eu tenho muitos soldados, eu tenho muitos servos, eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. E eu creio que o seu Senhor der uma palavra, o meu servo pode ser curado. E Jesus olha para aquele homem, Jesus olha para aquele centurião e Jesus cura aquele servo através de uma palavra. Aqui nós vemos um ato de fé do centurião que creu que Jesus podia curar o servo dele apenas com uma palavra, apenas com uma ordem. O que nós encontramos aqui então? Esse centurião romano, ele entende, ele identifica a autoridade espiritual que estava sobre Jesus, a autoridade que existia em Jesus. Ele entendeu que uma palavra somente de Jesus era suficiente, Jesus não precisaria ir até a casa dele. E esse Jesus é o mesmo Jesus de hoje, meu irmão, minha irmã, que apenas com uma palavra, apenas com uma direção, ele transforma as nossas casas, ele transforma a nossa vida. Mas nós temos que crer nessa palavra, nós temos que crer na palavra do Senhor sobre nós. Isso nos ensina algo fundamental para esses 100 dias. Não é a quantidade de capítulos que nós vamos ler a Bíblia que vai transformar a nossa vida, de forma nenhuma. Nós estamos aqui fazendo um desafio, que é a leitura bíblica em 100 dias.
Mas essa leitura em 100 dias, ela não vai transformar a sua vida se você não colocar em prática, se você não tiver fé naquilo que você está lendo, se você não crê naquilo que você está lendo. Você pode conhecer toda a Escritura, você pode conhecer tudo, decore e salteado, mas se você não tiver fé naquilo que você está lendo, se você não tiver fé em Cristo Jesus, que Ele pode transformar a sua história, que Ele pode transformar a sua vida, essa leitura será em vão. Por isso nós estamos aqui em 100 dias para transformar a sua vida. Mas nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Uma outra passagem que nós encontramos em Lucas, no capítulo 7, é a da mulher que lava os pés de Jesus. E em Lucas, capítulo 7, no versículo 50, Jesus olha para essa mulher e diz: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aqui nós encontramos uma mulher que entrou quando Jesus estava sentado à mesa, num jantar, e lavou os pés dele com os seus cabelos, lavou os pés dele ali com um perfume muito caro. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse para ela: vá, a tua fé te salvou. Né? Mais uma vez nós encontramos a fé. Mais uma vez nós encontramos Jesus, né, perdoando, Jesus liberando perdão para essa mulher. E ela encontrou ali a salvação dela. Ela encontrou ali não só uma paz, mas ela foi salva. A tua fé te salvou. Quando nós temos fé, meu irmão e minha irmã, quando nós cremos no Senhor, a fé em Cristo Jesus é o que vai salvar as nossas vidas. É o que vai transformar as nossas vidas. Jesus, ele deseja nos transformar, mas nós precisamos crer, precisamos ter fé, precisamos avançar. E no capítulo de número 8, nós vemos também ali uma história muito importante, que é uma parábola que Jesus conta. Ele narra a parábola do semeador. Ele fala ali de uma semente, né? Em Lucas 8:11 ele diz: a semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é semeada. Só que os solos são diferentes. Ali Jesus mostra 4 tipos de solo. O solo rochoso, ele mostra o solo espinhoso, ele mostra o solo seco, ele mostra o solo fértil. Ali foram 4 tipos de solos que foram lançadas a semente. A semente é a mesma. A semente é a mesma semente que é a palavra de Cristo, que é o Senhor. A semente é o Senhor. O que nós identificamos aqui é que muitas vezes o problema tem sido o solo. O problema tem sido o solo, e esse solo sou eu e é você. Será que nós temos permitido que o Senhor transforme o nosso coração? Será que nós temos permitido que o Senhor transforme a nossa vida? Será que a semente que está sendo lançada sobre você, ela está produzindo fruto? Ela está avançando, ela está crescendo, e você está crescendo 30, 60, 100 por 1, que é isso que a palavra nos diz. Nesses 100 dias, meu irmão e minha irmã, nós vamos viver um processo de preparar o solo, preparar as nossas vidas para que a semente, a palavra de Deus, entre, haja morada e ali nós, né, sejamos um solo fértil, um solo que vai produzir muito mais. No livro de Lucas, capítulo 7 e capítulo 8, nós encontramos esses trechos que eu trouxe para você. Tem muito mais história ali, mas eu trouxe apenas alguns para nós refletirmos. Depois nós lemos também Gênesis capítulo 13 ao capítulo 16. E nesse Gênesis que nós lemos, nós continuamos lendo a história de Abraão, no caso. Em Gênesis 13 nós vemos a separação entre Abrão e Ló. Lembra que ontem eu falei com você que eu iria contar algo a mais para frente? Eu sou apaixonado pela Bíblia toda, mas esse texto de Abrão e Ló, ele tem uma pulga que às vezes está atrás da minha orelha e eu gosto de compartilhar. Eu lembro que a promessa de Abrão era para Abrão. O Senhor falou: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela que eu te mostrarei. Mas o que Abrão faz? Abrão leva um parente, Abrão leva um sobrinho. Meu irmão, a promessa era para o sobrinho de Abrão ou para Abrão? A promessa era para Abrão. E Abrão quis levar Ló. Mas só que houve uma briga entre os pastores deles, os pastores de ovelha dele. E em Gênesis 13:10 nós vemos a seguinte inscrição: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. O que está acontecendo aqui? Eles brigaram, os servos brigaram.
Deus falou, deixe que Ló escolha o lado que ele vai seguir e você vai para o outro lado. Ló, ele olhou o melhor lugar. Ló escolheu pelo que ele via. Ló escolheu aquilo que estava aos seus olhos, assim como eu e você muitas vezes fazemos. A gente olha e a gente vai porque os nossos olhos estão tendenciosos a ir. Mas nós não vamos pela promessa, nós vamos pelo olhar. Abraão, por outro lado, permaneceu na promessa. Ele ficou na promessa. Ele continuou confiando em Deus. E ele foi em diante, seguindo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nem tudo, meu irmão e minha irmã, que parece ser vantajoso, nem tudo que parece ser bom, nem tudo que parece ser perfeito, né, aos olhos humanos, eu estou dizendo a você, é promessa de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com o que está acontecendo. Precisamos tomar cuidado com as propostas que chegam até nós. É segundo a promessa de Deus? É a promessa de Deus para você ou é o teu desejo? É a tua vontade? É o que você quer? E lá em Gênesis capítulo 16, nós vemos também Abraão e Sara tentando acelerar um pouco a promessa que Deus tinha feito a eles. Deus falou que Abraão seria pai de multidões e daria um filho a ele. E aqui nós vemos algo que é extremamente difícil. Eu quero dizer isso a você. Não queira ajudar Deus. Você não precisa ajudar Deus, o Senhor da nossa vida. Ele sabe de tudo e ele faz tudo perfeito. Abraão e Sara tentaram dar um jeitinho, tentaram fazer com que o filho da promessa nascesse através da serva Agar e nasceu Ismael. E até hoje nós vemos essa briga, até hoje existe essa briga, até hoje tem essa briga por causa de um filho fora da promessa. Um filho que foi gerado de um jeitinho, de uma forma de querer ajudar Deus. Meu irmão, não queira ajudar o Senhor. Quando nós tentamos ajudar a Deus, nós vamos gerar consequências terríveis para a nossa vida. Deus é um Deus de promessa e Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Apenas confie, creia e persevere que a promessa vai chegar. Mas Ele não precisa da nossa ansiedade, Ele não precisa que seja no nosso tempo. Deus vai fazer para você tudo o que tem que ser feito no tempo dEle, na hora dEle, no momento exato que você vai poder receber. Então, segure a tua ansiedade. Não queira dar jeitinho, não queira dar jeito naquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, naquilo que Deus já te prometeu. Apenas confie e entregue ao Senhor a sua vida. Também, nós continuamos a leitura e fomos para Salmos, capítulo 7 e ao capítulo 9. E aqui nós vemos um Deus que dá refúgio, um Deus que é juiz, mas ao mesmo tempo um Deus que refugia aquele que os ama. Davi escreve em meio a conflitos e perseguições nesse momento. E Davi declara nos Salmos 9:9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Mesmo quando nós não entendemos tudo, mesmo quando nós não estamos compreendendo, nós precisamos confiar em Deus. Isso conecta a nossa vida com a vontade perfeita do Senhor, com a vontade perfeita de Deus. Nós precisamos confiar em Cristo. Lembra que nós falamos lá em Lucas daquele homem que creu que só uma palavra já poderia curar o servo? Aqui nós encontramos Davi orando, dizendo que confia no Senhor. Mesmo que está difícil, Ele é refúgio para o oprimido. O refúgio para a nossa vida é o Senhor. O refúgio para a minha vida e para a sua vida é o Senhor. E nós temos que crer, nós temos que confiar e nós temos que ir adiante. Nós precisamos de fé, meu irmão. Nós precisamos de fé para crer na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a respeitar as escolhas que Deus coloca em nossas vidas, em nossa vida. Escolha a coisa certa. Respeite o tempo de Deus. E o mais incrível, descanse na justiça do Senhor, porque Ele estará com você em todo o tempo. Então, nesse terceiro dia de leitura, nós observamos algumas coisas, eu observei algumas coisas que chamam a minha atenção nesses textos. Nós não podemos escolher apenas pelos nossos olhos. Não escolha pelo que seus olhos veem. Não
podemos acelerar aquilo que Deus está construindo através de nós e em nós. E principalmente, permita que a palavra encontre uma terra boa em seu coração. Será que o seu coração é uma terra boa? Será que o seu coração será uma terra fértil? Esses 100 dias não são apenas a leitura da Bíblia, mas serão 100 dias de alinhamento, de você entender o propósito de Deus, de você entender com clareza aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A fé do centurião, a escolha de Abraão e a confiança de Davi nos ensina que uma vida firmada na palavra não é uma vida vã, não é uma vida tola. Então, eu declaro para você, continue perseverando, não desista na leitura. O Senhor vai transformar a tua vida, transformar o teu coração. Apenas continue fazendo aquilo que o Senhor tem colocado na tua direção e nas tuas mãos. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por essa pessoa, Pai, que está firme na leitura. Pai amado, se em algum momento tiver alguém que está desistindo, que essa pessoa não desista, mas que ela persista na tua palavra. Pai amado, que nós possamos aprender a confiar no Senhor, a não ir pelo que os nossos olhos veem, mas aprender a confiar no Senhor, no Deus da promessa. Deus, não deixe que nós queremos acelerar, Pai amado, os processos do Senhor em nossa vida. E que nós possamos, ó Pai, nos tornar terras boas, terras férteis, que vai produzir 30, 60 e 100 por um. Pai amado, esteja conosco em nome de Jesus. Que você possa permanecer, que você possa continuar. Não pare agora. Vamos até o fim. Vamos juntos. Vamos permitir que essa palavra seja plantada em nosso coração. E nós vamos ver os frutos lá na frente. Porque tudo vai dar certo. Não desista. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se inscreva aí, ative as notificações para que você continue sendo abençoado e abençoada. Um forte abraço. Deus te abençoe.